Olá, bem-vindo a mais um Breakpoint do Grupo Lash. Precificação, um dos grandes desafios do gestor e principalmente num contexto atual de mercados extremamente competitivos, o erro numa estratégia de precificação pode cobrar um preço muito caro para os nossos negócios. Mas afinal de contas, qual a estratégia mais adequada? Qual a melhor forma de montar o preço para os seus produtos ou serviços? Vamos falar basicamente de 3 estratégias de precificação, os seus pontos fortes e indicações, mas também as suas fraquezas. É muito comum a utilização no mercado do critério 1, o markup, ou marcar o preço. É aquela precificação em que você, através da apuração do custo de entrada da mercadoria, você marca através de um múltiplo para definir o seu preço de venda. Muito utilizado no comércio e até pelo dinamismo das mercadorias e o volume e necessidade que você tem de montar os preços. Esse mecanismo de precificação deve ter alguns pontos de atenção. Ponto 1. Lembrar que a estrutura de custo ela tem que ser muito bem compreendida antes da marcação. Hoje nós temos dinâmicas dentro das legislações tributárias que, dependendo da origem do seu fornecedor, você tem uma série de variáveis dentro do seu imposto. Exemplo disso é ICMS-ST, as diferenças de alíquota e tantos outros que compreendem a formação de custo. Cuidado, se você utiliza um markup, de você não marcar através de uma base de custo que não é real. E aí isso pode impactar muito no seu processo. Um outro ponto é a diferença na saída, é a diferença do cliente final. Muitas vezes as empresas utilizam marcações com múltiplos únicos e na saída você tem impactos de diferentes tributações para clientes dentro do estado, clientes fora do estado e classificações de clientes diferentes. Isso é muito importante. Outro ponto relevante é que o cenário econômico e a competitividade do mercado está em constante mudança. Então você precisa estar muito atento a essas mudanças, porque é muito comum as pessoas, por exemplo, varejo, marcarem 2.1, 2.3 durante todo o período sem criticar esse múltiplo. É importante que você, ao criticar o modelo de markup, monte o seu número e o seu múltiplo, estruture uma boa análise de custos e despesas e a partir daí defina o seu markup. Desta forma, você vai poder amenizar efeitos negativos dessa política. A segunda política que nós vamos falar aqui é sobre o cálculo de rentabilidade e margem de contribuição. Uma metodologia que pode te dar garantias maiores sobre o equilíbrio na precificação. Trata-se, portanto, da análise do preço de venda menos as variáveis de custos, impostos e tudo aquilo que varia de acordo com o faturamento para poder te apontar uma margem. Dessa forma, o gestor pode aprovar pedidos, aprovar orçamentos através da margem de contribuição que esses deixam para pagar despesas e gerar lucro dentro das empresas. Uma boa metodologia, porém, como todas as outras, com um ponto de atenção. Para que você possa aprovar o seu orçamento através de margem, é muito importante que você entenda a sazonalidade do seu faturamento. Afinal de contas, uma margem hoje, por exemplo, de 40%, ela pode ser suficiente para pagar 30% que você tem de despesa, isso relacionado ao faturamento, e deixar 10% de lucro. Porém, se você tiver uma sazonalidade de faturamento, esses 40% podem não ser suficientes para pagar a sua despesa fixa. É importante estar atento a isso. Um outro ponto é que nem sempre o mercado que você está inserido te permite margens iguais para produtos. E esse é um vício muito recorrente. Não espere ter margens de contribuições iguais em todo o seu mix de produto. É importante entender o mercado, entender a concorrência, para que você possa ter dinamismo dentro do seu mix de produto. E assim como o markup, um ponto de observação. Para que você precifique bem, você precisa apurar bons custos. Você precisa saber de fato qual é o custo da sua mercadoria ou serviço. Um erro no custo gera uma precificação totalmente distorcida. Terceiro método e último que nós vamos falar aqui é a famosa tabela de preço, em que você monta estruturas de preços, geralmente preço A, B e C, e a estrutura tabelas para dar dinamismo para a equipe. Essa também é um ponto que pode ser muito bem utilizado e pode facilitar no processo de negociação e autonomia da equipe de venda. Porém, muitos pontos de atenção. Primeiro, o seu vendedor ele pode ser o seu maior sabotador.
Porque se ele não cuidar da tabela de preço, ele oferece sempre no menor preço e aí começa a pedir descontos extraordinários e você perde o controle sobre isso tudo. Segundo ponto é a falta de critério para a tabela de preço. Tem que ter um critério muito claro para posicionar em qual preço que o cliente vai estar posicionado, como você começa a negociação e quais são as regras para a utilização de cada um dos preços da tabela. E aí, tome muito cuidado, porque esse critério pode ser muito engessado e aí a falta de dinamismo pode fazer com que você perca negociações. Além desses 3 métodos, quero fazer, por último, 2 observações. Primeiro, você precisa ter uma política de desconto muito clara. Não adianta ter uma precificação eficiente se você não tem regras do jogo claras e regras de negócios específicas para a sua equipe de venda no momento em que você estabelece sua política de descontos. E o último ponto, lembre-se de bolar uma política de comissionamento do seu time de venda adequada à sua precificação. Cuidado para você não gerar comissões para que o vendedor venda a qualquer custo. Gere sinergia, traga o vendedor para o interesse da empresa. Um exemplo, ao invés de você remunerar o seu vendedor pela venda, se você tem a possibilidade de demonstrar a margem de contribuição da sua venda, pense se você pode remunerar o seu vendedor pela margem que ele gera ao negócio. Assim ele terá interesse em gerar vendas mais rentáveis e tem sinergia com o seu interesse de negócio. É essa contribuição que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. Contem sempre conosco do Grupo Lash. Um grande abraço a todos.